Fala pessoal, muito bem-vindos de volta ao nosso canal e ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo a gente vai estudar a súmula 218 do TST sobre o cabimento do recurso de revista em agravo de instrumento. Vamos lá, a súmula está na tela e diz assim: recurso de revista, acórdão proferido em agravo de instrumento, é incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. Olhando assim até pode parecer um pouco confuso, mas a situação é muito simples. A gente sabe que no processo do trabalho a gente vai ter a figura da sentença, que vai ser proferida por um juiz na vara do trabalho. Contra a sentença, eventualmente, a gente pode ter a interposição de um recurso ordinário, né, que vai ser proferido, que vai ser prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho. E contra a decisão regional, eventualmente, a gente pode ter a interposição de um recurso de revista, que vai ser julgado lá pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo TST. Muito bem, e o que vai acontecer aqui, o que pode acontecer aqui na figura do agravo de instrumento o recurso ordinário ele pode não ser conhecido, ele pode não ser admitido. Né? Perceba que eu não estou falando aqui do juízo de mérito do recurso ordinário, eu estou falando do juízo de admissibilidade, ou seja, por algum motivo, esse recurso ordinário não vai ser conhecido, não vai ser admitido, porque falta algum requisito de admissibilidade, falta algum pressuposto recursal, como seria, por exemplo, um recurso ordinário intempestivo, interposto fora do prazo, um recurso ordinário, por exemplo, interposto sem o pagamento do preparo recursal, sem o depósito recursal, sem as custas, recurso ordinário deserto, recurso ordinário, por exemplo, que seja considerado por algum motivo incabível. Em suma, qualquer motivo, então, que leve esse recurso ordinário a não ser julgado, a não ser conhecido, né, e julgado, portanto, no mérito pelo Tribunal Regional do Trabalho. Nesse caso, então, a gente sabe que a parte vai ter um recurso na manga, que vai ser justamente o recurso do agravo de instrumento. Né? A parte pode interpor um agravo de instrumento, né? E o agravo de instrumento, inclusive, tem alguns que falam de uma forma bem didática, e é interessante a gente chamar assim, o agravo de instrumento, ele seria uma espécie de um carrinho, né? Ele é um carrinho que você vai levar o recurso principal ao tribunal. Né? Então, se o juiz de primeiro grau, né, se o juiz que está na vara do trabalho, se ele nega seguimento ao recurso ordinário, o recurso ordinário foi interposto contra a sentença, o juiz não remete esse recurso para o tribunal, porque o juiz entende que esse recurso é um recurso ordinário intempestivo, incabível, sem preparo, etc. Né? O que vai acontecer então é que a parte, se for o caso, a parte pode interpor um agravo de instrumento, que vai ser uma espécie de carrinho então, e que vai levar esse recurso principal, no caso o recurso ordinário, lá para o TRT. E será que o juiz ACO, no caso o juiz do trabalho, será que ele poderia também negar seguimento ao próprio agravo de instrumento? Né? E a resposta é não. Né? Então, uma vez interposto um agravo de instrumento perante lá o juiz do trabalho, na vara do trabalho, por exemplo, por mais que pareça para o juiz do trabalho que esse recurso de agravo de instrumento é um recurso manifestamente intempestivo, incabível, etc., não cabe ao juiz do trabalho deixar de remeter esse recurso. Tá? Ele vai remeter o recurso de agravo de instrumento ao tribunal. Né? Então, por isso que eu falo, o agravo de instrumento ele funciona como se fosse uma espécie de carrinho, portanto, e vai levar o RO lá para o tribunal. Né? Agora, é claro que chegando ao tribunal, se for uma situação, por exemplo, em que o agravo de instrumento seja manifestamente incabível também, né? Porque o RO ele era manifestamente incabível, intempestivo, etc., né? Ou sem preparo, etc., é claro que nesse caso, inclusive, o tribunal não só poderia, como deveria aplicar uma multa, aí, por exemplo, a esse recorrente. Tá? É outra questão que pode acontecer como consequência processual. Mas o fato é, o juiz ele vai remeter, então, esse recurso, né, esse agravo de instrumento para o tribunal apreciar, então, a admissibilidade daquele RO que tinha ficado pendente lá no primeiro grau de jurisdição. Tá? Beleza, é isso que vai acontecer aqui. E aí a gente sabe, né, a gente tem esse conhecimento então, que contra a decisão do TRT em recurso ordinário, vai caber o recurso de revista para o TST, né, que vai ser um recurso especial, um recurso que trata sobre matéria de direito, né, um recurso então que tem esse objetivo de uniformizar a jurisprudência nacional e também tutelar, defender o próprio direito objetivo como um todo, né? Mas o fato é, se a gente for aqui no próprio artigo 896 da CLT que está aqui na tela, esse artigo ele fala claramente,
cabe recurso de revista para uma turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos tribunais regionais do trabalho, quando, e aí tem as hipóteses que eu omiti aqui, porque para não ficar muito grande aqui na nossa tela. Mas o fato aqui é o seguinte, o fato é, então, o artigo é claro que vai caber, portanto, o recurso de revista ele vai caber de uma decisão em grau de recurso ordinário. Portanto, você não tem previsão legal de recurso de revista contra uma decisão proferida em agravo de instrumento. Não há previsão legal nesse sentido. Portanto, eu não tenho aqui o cabimento de um recurso de revista contra uma decisão proferida em agravo de instrumento. Não há previsão legal, portanto não há cabimento. Tá? Esse que é o fundamento da súmula 218. O fundamento está aqui no próprio caput do artigo 896 da CLT. Maravilha? Esse que é o nosso fundamento aqui. Ah, Felipe, então quer dizer que se eu tenho uma sentença, aí eu tenho a interposição de um recurso ordinário, tá? O juiz do trabalho não conhece do recurso ordinário por algum motivo, diz que esse recurso não é tempestivo, ou então não tem preparo, aí eu vou lá e interponho um agravo de instrumento. O TRT, ele não conhece ou ele nega provimento, pode ser as duas coisas, tá? Ele não conhece ou ele nega provimento ao agravo de instrumento, né? Nesse caso, a parte não pode levar isso para o TST, Felipe? Seria isso mesmo? Sim, é isso mesmo, tá? Em princípio é isso. Em princípio vai ser uma decisão contra a qual não cabe recurso. Esse vai ser o princípio geral aqui sobre esse tema, tá? Por que eu falo que esse vai ser o princípio geral? Vou avançar aqui, né? Já que aqui o pessoal que está no meu canal é um pessoal que gosta de estudar os temas de forma profunda e gosta de saber a posição atual do Tribunal Superior do Trabalho. E aqui, pesquisando esse tema aqui com profundidade no TST, a gente vai perceber o seguinte, o Tribunal Superior do Trabalho, através da sua SDI 2, né, eu trouxe uma decisão de 2013 e na sequência uma decisão de 2019 aqui. O TST, ele traça esse tema da seguinte forma, olha só, tem uma OJ, uma orientação jurisprudencial, que é a 99 da SDI 2, que fala o seguinte, esgotadas as vias recursais existentes, não vai caber sequer mandado de segurança. Ou seja, voltando lá aqui na tela anterior, né, se não tem a previsão, portanto, do recurso de revista, e realmente não tem, a gente viu aqui, recurso de revista é só na situação do recurso ordinário. Então não tem previsão de recurso de revista contra a decisão de agravo de instrumento, né, não tem previsão, em princípio, regra geral, também não vai caber sequer o mandado de segurança. Ou seja, a parte não tem como levar isso para o TST. Princípio geral sobre o tema, regra geral sobre o tema. Não cabe recurso e também não cabe mandado de segurança. Contra o quê? Contra uma decisão proferida pelo TRT em agravo de instrumento. Né? Uma decisão em agravo de instrumento, portanto, que não conheça, que negue provimento ou agravo de instrumento, por exemplo, ou até que aceite o agravo de instrumento eventualmente, não vai caber um recurso de revista por falta de previsão legal e também não vai caber mandado de segurança, tá certo? É isso que prevê aqui a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, eu encontrei um acórdão no TST, também da SDI 2, que é uma decisão mais recente, de 2019, da SDI 2, foi a mais recente que eu encontrei, e que diz o seguinte, eu sublinhei aqui as partes mais importantes, depois vocês podem ler com calma aí, podem dar um pause aí na tela e ler com mais calma. Mas a parte importante é isso aqui. Qual era a situação concreta? O ato coator aqui era uma situação de um mandado de segurança e o ato coator era um acórdão em que o regional, o TRT, portanto, negou o provimento ao agravo de instrumento em recurso ordinário. Agravo de instrumento lá no recurso ordinário, situação que a gente acabou de ver, né? E aí, essa situação é uma decisão irrecorrível, como a gente acabou de ver, súmula 218. Decisão irrecorrível, né, ante a impossibilidade de interposição de recurso de revista. Está aqui, a gente acabou de ver, súmula 218. Maravilha? Beleza. Só que o TST segue, né? Por quê? Porque na situação concreta que chegou aqui ao TST, nesse caso, né, o TST relembrou o seu entendimento que fala o seguinte, olha, se eu estiver diante de uma decisão judicial, vem para mim, uma decisão judicial que seja uma decisão judicial teratológica, uma decisão judicial, portanto, nitidamente, flagrantemente errada, equivocada, né? O TST e o próprio STJ também, ele tem dito isso, os dois tribunais têm dito isso de forma reiterada,
Eles falam, nesse caso sim, vai caber mandado de segurança contra a decisão judicial, decisão teratológica, decisão nitidamente violadora da lei, tá? E é isso que acontece aqui, né? Aqui, para resumir aqui a situação para vocês, era uma situação em que o TRT ele negou a justiça gratuita, a gratuidade de justiça, porque ele condenou a parte, a condenação da parte à litigância de má-fé. Né? E aí o TRT falou, olha, aqui no caso como existe litigância de má-fé, isso seria incompatível com a concessão, com o deferimento da gratuidade de justiça. Né? E o TST fala, não, essa correlação que o Tribunal Regional de Origem fez é uma correlação nitidamente indevida, teratológica, né? Porque são dois institutos totalmente diferentes. Uma coisa é a litigância de má-fé e outra coisa é a gratuidade de justiça. Né? Então a parte ela pode litigar de má-fé eventualmente e pode inclusive ser condenada a pagar uma multa por litigância de má-fé e ter que pagar essa multa realmente. E mesmo assim ela pode ter isenção com relação a outras despesas, como custas, honorários. Né? Então são situações diferentes, são pressupostos e premissas diferentes. Né? E aí o TST, então, fincado nessa premissa, o TST considerou, olha, então aqui a gente está diante de uma decisão teratológica, e aí o TST entendeu que era viável, nesse caso, excepcionalmente, a utilização de um mandado de segurança. Perceba, eu estou falando aqui, portanto, de um mandado de segurança contra uma decisão que indeferiu, que negou o provimento, aqui no caso, a um agravo de instrumento no recurso ordinário, lá em um tribunal regional do trabalho. Decisão que é irrecorrível, mas decisão então, e decisão também que em princípio não comporta mandado de segurança, como regra geral, mas que excepcionalmente, decisão teratológica, sendo teratológica, ela vai comportar a figura do mandado de segurança. Maravilha, minha gente? Então percebam que é uma súmula bem interessante, é uma súmula que as pessoas têm muita dúvida na prática, é uma súmula bastante importante, né? E a gente conseguiu ver não só o texto da súmula, mas conseguimos aprofundar então na súmula e conseguimos ver a jurisprudência bem atualizada e bem aprofundada do Tribunal Superior do Trabalho. Beleza? Se você está aqui comigo nesse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe com pelo menos um amigo que possa aproveitar aqui o nosso vídeo, o nosso desafio das súmulas, e encontro vocês aí no próximo vídeo. Grande abraço!